Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A imagem peregrina desta santa que está aqui, para você que é devoto, que é devota. Frei Alain diante de nós, junto, já nos dando a bênção de Nossa Senhora de Fátima para todo esse povo que está assistindo, Frei. Por intermédio de Nossa Senhora de Fátima, que nesse santuário acorda a sua materna assistência e proteção a todos aqueles que recorrem a vós. E pelos vossos santos anjos, arcanjos, Rafael, Miguel e Gabriel, portem de luz, de saúde e de paz. Afasta-se de todos esses vossos servos, de todos aqueles que ouvem essa palavra, todos assassinados do inimigo, e que todos eles, através da nossa querida Mãe, possam encontrar paz e alegria, força e coragem para perseverar no seu caminhar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Frei, qual é a palavra que fica de Nossa Senhora de Fátima para os dias de hoje? Eu acho que a palavra verdadeira é a conversão e a paz. Ela veio trazer, e por isso que ela é tudo branquinho, ela veio trazer essa paz que o mundo ainda não compreende. Por quê? O mundo não compreende o que é paz, porque ainda não realiza o que de toda a eternidade Deus fez, amor. Deus é amor e colocou em nosso coração o amor. E se a gente não vive esse amor, nunca vamos conseguir a paz. Mas para ter amor, como Ele mostrou a todos nós, não tem outro caminho a não ser a humildade. Ele veio com toda a humildade, desde o nascimento até a sua morte. E parece que a humanidade ainda não quer compreender a verdade dessa humildade. Não somos ninguém, não somos nada. Deus é tudo. E devemos então viver esta humildade para realizar plenamente o amor que Deus quer de todos nós. E assim viver numa paz verdadeira. Frei, amém, amém, amém. Frei, vou deixar o senhor ir porque eu sei que o senhor tem outras celebrações, tá bom? Eu vou conversar com o Fernando. Muito obrigado. Estamos aqui no Santuário de Fátima, no bairro do Sumaré, em São Paulo. Os devotos estão aqui participando da celebração nesse dia 3 de maio. O Fernando, que é um dos homens encarregados de trazer a imagem peregrina, sim, porque essa é a imagem que veio de Portugal para cá, para estar junto do povo, junto dos fiéis. Fernando, que alegria poder estar perto diante da imagem de Fátima que veio de Portugal. Realmente é especial, mas ela é especial não porque nós fazemos um trabalho, isso é porque ela traz paz, ela traz o pedido de todos nós para que nós possamos orar pela paz. E o trabalho não é individual, o trabalho é sempre coletivo. Está o Rubens aqui, que há quanto tempo o Rubens também faz essa peregrinação conosco, não é, Rubens? E todos nós que somos os fiéis e soldados dela. Rubens, é alegria. Pelo seu sorriso eu vejo que é alegria. Muita alegria. 60 anos fazendo isso, todos os anos tendo a satisfação de participar da visita dela junto a nós, e ficamos muito felizes quando ela nos visita, e esse é um dos dias especial para nós. Fernando, uma palavrinha sua sobre a igreja de Fátima, o Santuário de Fátima, quando eles enviam a imagem para cá, o que eles dizem, o que eles fazem quando a imagem vem para o Brasil? É muito importante contar para todo mundo que esta imagem é uma imagem que, primeiro, ninguém é dono dela. Esta imagem é a imagem que é a réplica perfeita da imagem que está no Santuário de Fátima em Portugal. Essa imagem, ela é a imagem do Santuário de Fátima em Portugal. E ela vem apenas para poder peregrinar e acolher a todos nós. Esse trabalho é um trabalho que todos nós fazemos voluntariamente, pela fé. É muito importante entender que é isto aqui, olha, é a igreja, é a acolhida para todos. É por isso que ela está aqui. Para receber o povo, os devotos, os fiéis, o povo que quer rezar, o povo que quer estar diante da Mãe de Jesus. E eu fico perguntando que quem deve estar escutando, falando, deve estar assim, todos os anos ela vem para o Brasil, ela vai ficar muito tempo aqui ainda? Não, a imagem peregrina vinda do Santuário de Fátima em Portugal, ela tem vindo a cada 2 anos, já desde o início dos anos 2000, que foi quando nós celebramos os 100 anos das aparições em 2017. Em 2017 ela ficou aqui de 15 a 17 direto, ela voltou este ano, ela está conosco este ano novamente e deverá voltar em 2021 para nós. Este ano ela fica conosco até outubro. Bom, então tem toda uma programação, tudo especial para você saber aí.
Fique atento, é importante estar diante de Nossa Senhora de Fátima, nossa padroeira, nossa Mãe Maria Santíssima, aquela que pede que nós estejamos com o terço na mão, rezando constantemente. Sim, rezando pela paz. E vamos fazer até outubro, todos os dias 13, a honra a Nossa Senhora, que foi o que ela pediu. Ela apareceu 6 vezes, de maio a outubro de 17, para os pastorinhos, para poder pedir isso, paz para todos nós. Então, como última palavra aqui, diante de Nossa Senhora de Fátima, eu quero que você tenha a ciência, tenha o contato, tenha um momento de oração e peça para que Nossa Senhora de Fátima nos ajude, ampare o Brasil, que o Brasil viva em paz, que os nossos vizinhos, outros países, principalmente, quem sabe até a Venezuela, vivem em paz. É de paz que nós precisamos, é de paz que a nossa família precisa. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.